Enquanto isso, o PSDB estadual deve anunciar ainda hoje qual candidato ao governo de São Paulo vai apoiar nesse segundo turno. Repórter Beatriz Manfredini, o que será que o PSDB deve decidir, hein? Olha, Thiago, o PSDB aqui de São Paulo deve anunciar um apoio a Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, ao Palácio dos Bandeirantes. É isso que vem sendo discutido nos últimos dias aqui pelos tucanos de São Paulo. E a apuração feita por mim e também pela repórter Nani Cox, nós ouvimos alguns tucanos que disseram que sim, que ontem a diretoria aqui do PSDB estadual já se reuniu, conversou sobre o assunto, e que hoje mais reuniões ainda devem acontecer com deputados estaduais e também vereadores tucanos. A ideia é decidir pelo apoio de Tarcísio de Freitas de forma unânime aqui no estado de São Paulo, e essa decisão ainda pode vir ainda nesta terça-feira, portanto. Essa é uma decisão que acontece logo depois de Rodrigo Garcia declarar apoio incondicional tanto a Tarcísio como também ao presidente Jair Bolsonaro, uma decisão que na data ali foi recebida com bastante surpresa pelas autoridades aqui do PSDB estadual, né? Rodrigo Garcia causou ali um certo desconforto entre a ala tucana mais velha, a velha guarda dos tucanos. Acabou aí resultando essa declaração de Garcia no afastamento, né, no pedido de demissão de 3 secretários, incluindo Rodrigo Maia. E é interessante a gente dizer que o secretário de Fazenda de Rodrigo Garcia ontem encabeçou ali uma nota de apoio ao ex-presidente Lula, né? O que vai um pouco na direção contrária. O que eu e a repórter Nani Cox apuramos também é que, por enquanto, essas conversas aqui no PSDB estadual ficam no nível mesmo do governo, do Palácio dos Bandeirantes. Não há discussão ainda, aparentemente, sobre um eventual apoio ao presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Mas então esse apoio a Tarcísio Gomes de Freitas deve sair ainda hoje. Também é interessante a gente pontuar que 4 dias depois dessa declaração de Rodrigo Garcia, ele pediu licença do cargo. Fontes nos contaram que ele está no exterior. Quem está aqui como governador em exercício até o dia 12 de outubro é Carlão Pinhatari, o presidente da Alesp. Já a Alesp diz que Rodrigo Garcia está resolvendo aí compromissos pessoais, mas há um embate também sobre o futuro de Rodrigo Garcia. Ele que por muitos anos foi do DEM, se filiou ao PSDB aí para tentar ficar no mesmo partido de João Dória, de quem era vice, né? E pode ser, há uma expectativa aí de que tucanos pressionem pela saída dele do PSDB. Mas também há conversas de que o próprio Rodrigo Garcia gostaria de deixar o partido e ir para a União Brasil, que é a fusão do DEM, então, que ele fez parte por muitos anos, e também do PSL, a ver aí os próximos passos do PSDB aqui em São Paulo. Thiago. As costuras políticas, a Beatriz Manfredini está de plantão para trazer a qualquer momento as informações do PSDB. Girando os nossos comentaristas, peço um minutinho, por gentileza, para cada um, começando por você, Roberto Mota. É natural esse apoio do PSDB ao Tarcísio aqui em São Paulo? Sim, eu acho que o PSDB fez uma análise dos projetos políticos, dos projetos de poder que estão envolvidos nas 2 candidaturas e fez a sua escolha. Essa escolha em São Paulo, como eu falei, provavelmente tem foco no currículo, na experiência. O candidato do PT para o governo de São Paulo teve uma passagem pela prefeitura que não foi muito bem sucedida. Então, acho que isso deve ter sido levado em consideração. O Rodrigo Garcia apoiando incondicionalmente Tarcísio e o presidente Bolsonaro, mostra que o PSDB, que tem voto, está apoiando o candidato Tarcísio e o presidente. Existem outros PSDBistas cardeais que não têm voto, como FHC e Serra, estão apoiando o candidato do PT. Assim está posicionado o PSDB. Amanda? Não tem nem a ver com a identidade ou afinidade política, tem a ver simplesmente com pragmatismo. O PSDB está há 28 anos no governo de São Paulo, isso é um cabide de empregos, tem milhares de cargos em jogo.
observando que o Tarcísio tem mais chance de ser o próximo governador de São Paulo, é natural que o PSDB já migre para o seu barco, já vá para a sua canoa, pensando em manter pelo menos uma parte desse espaço no poder. Tem muitos eleitos também na Assembleia Legislativa, por isso passa por uma concertação, por uma coordenação de poder e não por ideologia, desejo ou afinidade simples. Por outro lado, fica claro, fica patente que o apoio do Rodrigo Garcia, num primeiro momento, tanto a Tarcísio quanto a Bolsonaro, foi em caráter absolutamente pessoal. Ele debateu com Ciro Nogueira e não com o partido dele, do PSDB. Ele está de malas prontas para a União Brasil. E cumpre lembrar que o PSDB paulista não empenhou o mesmo apoio ao presidente Bolsonaro. É um apoio local, estadual, ao Tarcísio de Freitas, tanto que o PSDB nacional liberou seus diretórios para seguirem o caminho que bem entenderem, e foi isso que o PSDB escolheu. Aliás, outros aliados do Rodrigo Garcia na eleição já tinham feito isso, já tinham debandado para o lado do Tarcísio, o PP, o Republicanos, outros que apoiaram, o Republicanos é do Tarcísio, perdão, o PP e outros partidos que apoiaram o Rodrigo Garcia num primeiro momento. Ele tinha um mais amplo arco de alianças. Então é isso, ficam essa divisão aqui. Em São Paulo, o Tarcísio, de fato, agora consegue reunir o maior leque de apoio e se posiciona bem para esse segundo turno. Bom, Mota, ainda falando sobre a discussão em relação à campanha aqui em São Paulo, é interessante que no plano nacional, alguns tucanos, como José Serra mesmo, falou que aqui vota em Tarcísio, mas no plano federal apoia Lula. As coisas estão um pouco bagunçadas, né? Estão sim, Tiago. É difícil para o eleitor comum, para o cidadão normal, entender um raciocínio como esse, né? Eu também eu tenho dificuldade de entender uma forma de pensar como essa, expressa pelo José Serra, mas isso talvez explique algumas anomalias que foram encontradas na votação do primeiro turno, né? Eu esperaria que essas anomalias diminuíssem agora no segundo turno, porque é muito importante para o país ter um projeto político consistente, ter um governador alinhado com o presidente. Agora, Amanda, apesar das dificuldades que o PSDB vem vivendo, em 30 segundos, ainda é um apoio forte desse partido? Claro, porque tem muitos prefeitos no interior, alguns desses prefeitos já tinham feito esse movimento isoladamente. Por exemplo, o Duarte Nogueira, em Ribeirão Preto, já havia anunciado o apoio no dia seguinte já do primeiro turno ao candidato Tarcísio. É importante para que ele tenha essa capilaridade, essa máquina pública que hoje está sob o comando, sob o controle do PSDB. Sem dúvida alguma, é um apoio que acrescenta ao candidato Tarcísio.